Bom, parece que deu certo. Agora deu certo. Vamos começar. Deixa eu acenar para vocês, que vocês são maravilhosos. Muito bem. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Oi, Deza. Gente, então hoje nós estamos entrando aí no da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Um mandamento muito especial. Muito especial mesmo. O catecismo está aqui. Eu preciso dessa anotação aqui. Bom, então vamos traçar o sinal da cruz sobre o nosso corpo, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como a gente já disse, hoje nós vamos ter uma participação especial. Por quê? Porque o quarto mandamento da lei de Deus, ele vem acompanhado de promessas. E para este dia tão especial, a qual tão especial mesmo, porque nós já passamos a nossa tarde inteirinha aqui com a Sagrada Família, já passamos uma tarde maravilhosa, belíssima, honrando o nosso Senhor Jesus com essa Sagrada Família, e nós queremos agora concluir com esse mandamento da lei de Deus maravilhoso, e nós vamos ter a participação da própria promessa de Deus para a nossa vida. Mas para isso eu quero primeiro que você entenda o que nós estamos vivendo aqui. Sobre o que de fato nós estamos falando. Bom, nós estamos falando aqui dos mandamentos da lei de Deus. Tivemos os 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. E guardar domingos e festas de guarda. É interessante que quando a gente pega a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, lá em Êxodo, em Deuteronômios, e até mesmo Paulo, ele vem citar essa questão do quarto mandamento. Mas não vamos pensar em Deuteronômios e em Êxodo, que é o Antigo Testamento. Porque nós estávamos partilhando hoje, estávamos partilhando, meditando para fazer essa live, e a gente viu aqui que a partir do capítulo 19 do Êxodo, vem aqui falar sobre a chamada aliança no Sinai, a qual, de fato, Moisés ele vai receber ali as leis, o decálogo, as 10 palavras. Só que nós vemos que o povo, de fato, é muito rebelde. E enquanto Moisés estava diante do Senhor, na presença de Deus, naquele momento de escuta, de oração, no monte, realmente, o monte hoje para nós determina isso, quando você sobe, sempre quando você vai subir em qualquer lugar, exige o quê? Esforço. Até tem aquele velho ditado, para descer todo santo ajuda. Mas na questão de subir, sempre há um esforço. Seja um degrau que seja que você vai subir, você tem que fazer esforço. Então nós vemos um monte quanto isso. Até mesmo se a gente for colocar o nosso monte santo, o nosso monte sagrado, a capela do Santíssimo, exige o quê? Um esforço da nossa vontade, uma decisão por ir até a capela num momento reservado para, de fato, adorar o Senhor nosso Deus. Mas vamos entrar no contexto de Êxodo. Então, Moisés teve toda aquela experiência, ele subiu para o monte, ele deu o passo, estava numa experiência profunda com Deus, o povo tinha ficado, digamos assim, em um outro local mais reservado, mais abaixo, e próximo até mesmo de Araão. Só que o povo, ainda assim como nós hoje, somos muito teimosos, ou a gente pode colocar assim, até mesmo rebeldes. Por quê? Quando viram que Moisés demorava, exigir que fossem feitos deuses para ele. Ora, Deus já tinha manifestado o desejo dele de que adorará somente o Senhor teu Deus. Moisés foi lá em cima para receber as tábuas da lei. Só que aí o que acontece? O povo vai até Araão e Araão cede. Araão cede. Tanto que depois Moisés vem falar que Araão ele afrouxou as rédeas do povo. O povo ele tem que ser mantido em rédeas curtas. Ou realmente na doutrina, realmente na exortação, na obediência. Por quê? Porque o povo se perde muito fácil. Deus tinha acabado de manifestar. Moisés estava lá pegando somente as tábuas da lei, vamos colocar dessa forma, aquilo
que era o decreto. Digamos, ele foi pegar só o decreto realmente. Né? Mas o que aconteceu? Deus fala no coração de Moisés. Isso eu estou resumindo para vocês aqui de Êxodo do capítulo 19 até o capítulo 32. 32. Depois eu falo do 33 e do 34 também. Né? Mas até o 32. Então Deus dá todas as ordens, todas as diretrizes aqui para Moisés, né, de como ele fazer, de como eles deveriam viver o decálogo, né, os mandamentos, né, os códigos da aliança, melhor dizendo assim. Deus vai mostrando tudo para eles. Primeiramente para eles, para que você entenda. Né? Só que eles ficam com medo, e aí eles pedem o quê? Para que? Não, vai Moisés. Porque se nós ouvirmos o Deus falando, nós vamos acabar morrendo. Então, aqui a gente percebe até uma questão de intercessão. Por quê? Porque, digamos assim, dentro de uma hierarquia, né? O povo ia até Arão, Arão ia até Moisés, Moisés falava com o Senhor. Percebe até mesmo a hierarquia que a igreja utiliza hoje? Só que quando Moisés está falando com o Senhor, o povo que ficou, digamos, dentro dessa hierarquia, no degrau lá embaixo, eles desconfiam. Porque falam, esse Moisés que foi falar com Deus está demorando muito. Né? E eles já tinham medo de ouvir Deus e morrer, acabar morrendo. Então, eles vão até Arão e aí vem aquele velho ditado, né, amor? Hoje sou eu que já estou estourando nas palavras. Mas vem aquele velho ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Né? Não é bem assim. Não é bem assim, a voz do povo é a voz de Deus, não. Não funciona dessa forma, não. Não com o povo de Deus, não com o povo do Senhor. Isso, Tati, a gente até deu uma parada de falar. Mas o Espírito Santo, de fato, ele é organizado. Ele age na organização. Tanto que o Espírito não fala algo aqui agora e daqui a pouco fala outra coisa diferente. Não é contraditório. A doutrina ela não muda. Né? Então, há essa hierarquia. E aí Moisés está lá conversando com Deus, Deus dando ali todos os códigos, aí Deus fala, vai e volta lá no primeiro degrau. Vai lá porque aquele povo, né, o meu povo, escolheu outro Deus para ele. Fez deuses, começou a idolatrar coisas, começou a idolatrar pessoas, começou a idolatrar mídias, começou a idolatrar a tecnologia, começou a se idolatrar. E aí vem todas essas artimanhas, né? E Deus vem colocando, tô trazendo para nossa realidade hoje, tá? Para que fique bem claro. Sim, nós estamos falando do quarto mandamento. Bom, e aí o que acontece? Moisés desce, aí ele se encontra com Josué e fala, nossa, Josué fala, olha, gritos de vitória, gritos de guerra no acampamento. De derrota, e Moisés fala, não, eu ouço cânticos. Por quê? Porque eles estavam vivendo a ruptura. Eles romperam com Deus. Eles romperam com Deus. É até interessante falar disso, não me deixa parar nessa, não esquecer, tá, amor? Ruptura. É até interessante, porque assim... Bom, calma aí que eu vou chegar lá. Aí Moisés desceu. Né? E Moisés desceu, né, com as tábuas da lei, né? E Moisés ficou muito bravo com o que ele encontrava ali, porque de fato aquele povo estava rompendo, né, com o nosso Senhor. Aí olha só, aqui já no capítulo 32. Moisés desceu da montanha segurando nas mãos as duas tábuas da lei, que estavam escritas dos dois lados sobre uma e outra face. Presta bem atenção. Abaixo. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Né? Moisés viu que o povo estava desenfreado porque Arão tinha lhe soltado as rédeas. Assim, a mofa de seus adversários. É justamente por conta desses versículos que eu digo, nós, o povo, ele é muito falho, ele se desvia muito fácil, né? Eles romperam com o Senhor. Olha, Deus fazendo uma aliança por meio, né, das tábuas do decálogo, né? E Moisés que ficou lá em cima no monte 40 dias e 40 noites,
também tem toda a prefiguração ou a explicação do o porquê é tão importante o 40 dentro da Sagrada Escritura, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, eles viram, Moisés está demorando, né? Então vamos lá, vamos a Abraão. Aí deram aquela prensa em Abraão, aí Abraão falou, não, até parece a realidade de hoje, né? Que muitos casais, ou não casais, pessoas, vão até o sacerdote tentando pressionar para escutar aquilo que agrada os seus ouvidos. Quer que os seus ouvidos sejam agradados, né, por novas doutrinas, por fábulas, né, pelo seu achismo pessoal. Não, a Santa Igreja de Deus, ela trabalha com a hierarquia, porque o Espírito Santo é organizado. Eu só queria deixar claro aqui também que quando o Senhor Deus fala para Moisés, né, sobre essa questão de que o povo havia traído, né, o povo havia se rebelado, aí, deixa eu ver se eu pego aqui o versículo, propriedade, conclusão da aliança, Moisés sobe, Deus explica mais um pouco, calma aí gente, a gente chega lá. Vamos aprofundar aqui. 30, é no 32 mesmo. Moisés tardava a descer. Vamos fazer deuses que marcham à nossa frente, né? Esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabe o feito dele. Tá. Corrompeu, ó, Deus falando aqui no capítulo 32, no versículo 7, que o povo se corrompeu. Mas aí Moisés, aqui ó, Moisés como que pede a intercessão. Quando nós estávamos conversando sobre isso hoje, né, sobre essa ruptura do povo, né, esse povo que se desvia fácil do caminho de Deus, imagine agora nos tempos que nós estamos vivendo, né? Tempos aí que muitas pessoas vão achar que não precisa mais ir para a igreja, que não precisa mais participar da Santa Missa, basta assistir a missa em casa mesmo. E não acontece dessa forma, não é assim. Povo de Deus, não se desvie tão facilmente. Escuta a exortação, escuta o Espírito Santo. Só que aí, quando nós estávamos comentando sobre isso aqui em casa, surgiu uma pergunta assim, né? Um questionamento surgiu aí de que, de fato, por que não falar diretamente com Deus? Por que não ir diretamente com Deus? Muitas pessoas falam isso, né? Eu falo direto com Deus, né? Eu não preciso de ninguém e tal. Mas se Deus deixou essa hierarquia, né? Por que burlar essa hierarquia? Porque quando Deus aqui, ó, Deus diz assim, ó, não é bom que digam os egípcios tal, porque o Senhor se inflama a vossa ira contra o vosso povo, que tirastes do Egito, né? Então Deus se inflama, a ira de Deus se inflama contra o povo. Aí Moisés começa a interceder pelo povo. Moisés começa a interceder pelo povo. E aí ele apela, ele diz assim, ó, aplaque-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaac e de Israel, ou seja, de Jacó. Né? Então, ele apela, é como se dissesse que foram os teus escolhidos. Abraão, o pai da fé, Isaac, o filho da promessa, né? Israel, que é Jacó, no caso Jacó, que é Israel, que surge ali dele, né, os patriarcas, todas as alianças que Deus foi fazendo, né, com um homem, com o filho desse homem, com famílias, né, até chegar um povo. Então isso apresenta para nós a força da intercessão também. É por isso que nós não vamos diretamente a Deus, porque há uma hierarquia e nós podemos pedir a intercessão, interceder, como Moisés fez, mas pedir a intercessão também. Né? Então, é por isso que a Santa Igreja vive essa questão da intercessão. Tá bom? Então, eu quis dar todo esse resumo para falar o que para vocês? De que o primeiro mandamento, ele foi totalmente relacionado a essa questão da virtude da religião, né? Até dá para fazer uma alusão nessa questão das duas tábuas, né? Uma tábua contida os 3 primeiros mandamentos e a sua explicação, né, voltada totalmente a Deus, e agora nós chegamos na segunda tábua da lei, que vem os 7 mandamentos. No primeiro, né, na primeira tábua, digamos que nós enxergamos lá, né,
Como está no catecismo, amor? Presta aqui, por favor. Aqui, ó. Está assim, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Né? Totalmente voltado para Deus. Mas quando nós pegamos o catecismo da Igreja Católica e nós vamos ler aqui sobre a questão a partir do 4º mandamento, que de fato é o primeiro mandamento que vem acompanhado por uma promessa, aí nós já pegamos aquela parte belíssima, né? Porque é Jesus que diz isso. De fato, é Jesus que fala isso, né? Ah, Senhor, Jesus explica assim, dentre os mandamentos e tal, e aí ele diz, né? Amarás o Senhor teu Deus e tal, e amarás o próximo como a ti mesmo. Ele resume em 2. Primeiro, por conta das 2 tábuas da lei. Uma voltada diretamente e unicamente para Deus. E a outra voltada para o próximo e para si. Amarás o próximo como a ti mesmo. E sabe o discernimento que o Senhor me dá quanto a isso? Quando nós estávamos preparando, orando, meditando, o que seja. O Senhor me dava o seguinte discernimento. Quando Adão e Eva, e eu anotei em algum lugar, mas é o Espírito que vai lembrando. Amém. Louvado seja Deus. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, o que aconteceu? Eles pecaram contra Deus, não foi? Então nós temos aí os 3 primeiros mandamentos voltados para a virtude da religião, ao Senhor. Eles pecaram contra Deus. Aí depois nós temos aqui a segunda questão da tábua da lei. Amarás o próximo como a ti mesmo. Eles pecaram contra Deus, então eles romperam com Deus. Eles romperam com o próximo quando começaram a se acusar. Não, foi a mulher, a serpente e tal. Eles romperam com o próximo e eles romperam consigo mesmo. Porque eles foram feitos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Você conseguiu compreender? Deu para compreender? Se não deu, marca alguma coisinha aí, manda uma mensagem para nós aí que nós tentamos explicar de novo. Mas o que eu quis colocar e deixar bem claro com isso? De que, realmente, então, amarás o Senhor teu Deus, os 3 primeiros voltados para Deus, eles romperam com Deus, eles romperam consigo, eles romperam com o outro. Aí nós vemos que a questão da lei, da misericórdia de Deus, o código de lei, de fato é para nos ligar ao Senhor novamente. Claro que essa religação, a religião, o religar, né, de forma plena, vai acontecer na paixão de Cristo. Ele é esse elo, ele é quem nos dá não somente esse gancho, mas nos funde, nos infunde, né? Nos mergulha, nos imerge ali para que nós ressurgimos com toda essa questão da ligação para com o Senhor. Tá? Então, falando já sobre isso, nós entramos no 4º mandamento. Né? E vai tempo, hein? Louvado seja Deus. Viram que vai mais de 1 hora. Instagram a gente vai entrar de novo. E vai tempo. Por quê? Porque agora, depois de todo esse resumo, a gente chega realmente no ponto do 4º mandamento. Qual que é o 4º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias que o Senhor teu Deus te dá. Né? Bom, para falar sobre essa questão do 4º mandamento, de honrar pai e mãe, então nós queremos... Como ele vem contido de promessa, nós vamos chamar também uma das promessas de Deus, a primeira promessa que Deus nos fez, quando nós ainda éramos noivo. E ela vai falar o que o Espírito Santo colocou no coração dela, da forma como foi preparado e discernido para ela, tá bom? Aguarda aí, gente! Eis a nossa primeira promessa, a nossa primogênita. Ela pediu para participar da live, eu achei interessante que foi ela que pediu. Então, ela está aqui, agora, com você. Você fala aquilo que você quer falar. Tá? Fale alto e fale para fora para o pessoal poder ouvir. Tá bom. O 4º mandamento dirige-se expressamente aos filhos em suas relações com seu pai e sua mãe. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, e ele não tinha obrigação de obedecer Maria e José, mas ele obedeceu como um filho obediente. Então Jesus serve como exemplo para nós. Devemos obedecer todos aqueles responsáveis por nós.
honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Devemos honrar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Deus quis que depois dele mesmo, honrássemos nosso Pai, a quem devemos honrar e respeitar os responsáveis por nós. Só? Só. O que a Clara trouxe é exatamente o que o catecismo traz no início, né? Deixa eu ler aqui, ó. Esse mandamento implica e subentende os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes, de todos os que exercem uma autoridade sobre outros ou sobre uma comunidade. Então, não é só honrar o pai e a mãe, não é só, esse mandamento não é só o pai e a mãe, né, como autoridade dentro de casa, mas está falando das outras autoridades também. Professores, governantes, Tios, avós. Certo? Certo. Eu vou continuar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre família no plano de Deus. E eu vou ler aqui, a gente vai entender, a gente vai entrar mais a fundo quando vai falar da questão de professores, dessas autoridades, porque tem muita coisa para falar, né? A comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos. A procriação e a educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos instituem entre os membros de uma mesma família relações pessoais e responsabilidades primordiais. Um homem e uma mulher formam com seus filhos uma família. Essa disposição precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir. E deve ser considerada como uma referência normal, em função da qual devem ser avaliadas as diversas formas de parentesco. Uma mulher unidas em casamento forma com seus filhos uma família, né? E aí eu vou falar. Não existe outro tipo de família. Só existe o homem e uma mulher que geram filhos, procriam, né? Ah, mas hoje existe... Não existe vários tipos de família. Só existe isso. E isto é, né, não depende da autoridade civil para se constituir, né? Então, a gente tem que parar com essa mania, mas existem outros tipos de família. Não existe. Isso é algo que querem impor para nós, que existe outros tipos de família, né? Dos pais, duas mães. Isso é algo que a gente já entra e já quebra no meio, porque isso não existe. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Porque quando ele muda de lugar, ele quer falar. Fale, meu amor. Não, é exatamente isso, né? Porque aqui, ó. Cadê? Fundamento, não. O quarto mandamento de cabeça a tábua. Não é isso. Que fala que a questão da família, ela antecede até mesmo. Aqui, ó. Cadê? Ó, um homem e uma mulher, tal, de fato, é um homem e uma mulher formam com seus filhos uma família. Esta disposição precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública, né? Impõe-se a ela a autoridade civil para se constituir. Por quê? Porque a família, ela já é natural. É algo natural. Ela não precisa dessa questão, né, de um reconhecimento e de outras formas de família. Não existe, porque é natural que a família seja uma mulher e um homem, né, um homem e uma mulher que constitui ali com os seus filhos. Já compreende isso? Compreende? É preciso realmente segurar as rédeas. É preciso segurar as rédeas.
Porque nessa de afrouxar as rédeas é onde vem essas mentalidades, essas ideologias que vão aí minando, né, sendo a fumaça de Satanás, né, dentro da igreja doméstica também. Nós precisamos excluir isso totalmente da nossa mentalidade cristã. Porque de fato nós somos o povo de Cristo, nós somos o povo do Senhor. Pode prosseguir, amor. Não, ó só, ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família. Olha só, a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade, para o bem comum de seus membros e da sociedade. A família implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos e de deveres. Mas essa primeira parte que eu achei interessante. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. O homem e a mulher, Deus instituiu a família. Então, não existe outro tipo de família. Né? A gente tem que parar de achar, mas é porque tem que aceitar a diversidade. Não tem isso. A gente respeita, mas aceitar, não tem como aceitar. Família é projeto de Deus, exatamente. Gente, não existe outro tipo de família. Existe outro tipo de procriar do que o homem e a mulher junto? Não tem como. Genital, a mulher também, e eles se juntam em relação sexual, é isso que fecunda uma vida. Se tornam co-criadores. E não tem como fazer isso de 2 mulheres ou 2 homens, tem como? Não existe isso, né? Não, mas a Bíblia, quantas vezes já ouvi falar de que já criaram outras Bíblias, e claro que é seitas que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque não concordam com o que o Senhor constituiu. E não tem como, gente, o Senhor criou, né? Deus criou o homem e a mulher e ponto. Não tem o que dizer a mais, entende? E a gente tem que parar com essa mentalidade que existem outros tipos de família. Não, família, homem, mulher e filhos, ponto. Posso continuar? Pode. E aí a gente vai falar da família cristã, né? O que é a família cristã? Estamos vivendo, né, o que a igreja pede como família cristã? Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também por isso se pode e deve chamar igreja doméstica. É uma comunidade de fé. Então, o que é uma igreja doméstica? Né? Uma família com seu esposo, a esposa e seus filhos. Né? É uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Na igreja, ela tem uma importância singular, como se vê no Novo Testamento. Comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora de ter filhos e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família é evangelizadora e missionária. Então, a família cristã é evangelizadora e missionária. Eu vou terminar de ler esse parágrafo aqui e a gente já entra aí. As relações dentro da família acarretam uma afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses. Afinidade essa que provém, sobretudo, do respeito mútuo entre as pessoas. Uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma carinhosa abertura entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos. Se eu estiver falando rápido, vocês falam, tá falando rápido, tá? Então, olha só. Primeiro de tudo, é uma igreja doméstica, certo? E é uma comunidade, uma família cristã e evangelizadora e missionária. E aí, para dar o pontapé, eu não sei se o Wellington vai querer comentar, eu vou comentar algo. Para namorar, nós frequentávamos a casa, tínhamos trabalho, participar da pastoral do dízimo, né, amor? Pastoral do dízimo e eu não sei se... e grupo de oração. Né? Na nossa cabeça, né, a gente foi entendendo isso ao longo do tempo. Graças a Deus que hoje nós entendemos isso. Porque assim, era um momento que nós éramos solteiros, nós servíamos na igreja, isso era muito bom. Casamos e 8 meses, 9 meses depois que a gente casou, eu engravidei a Maria Clara. E a realidade já mudou.
porque nós participávamos da catedral e morávamos aqui ainda, né? Onde nós moramos. Né? E é um pouco longe da catedral, pegávamos condução e tudo mais. Né? E aí a gente sabia que não dava pra gente ficar com reuniões, né? Muitas vezes reuniões até tarde, né? Enfim, com várias pastorais. Por quê? Porque eu tenho família agora. Né? Eu tenho que me dedicar à minha família, eu tenho que arrumar a minha casa, eu tenho que cuidar da minha filha que está para chegar. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece que a família evangelizadora é missionária, mas ela não precisa 24 horas na igreja. Não é preciso, para ela ser evangelizadora e missionária, eu estar na igreja em todas as reuniões possíveis e em todas as pastorais possíveis. Porque se eu estiver na igreja 24 horas por dia, eu não vou evangelizar dentro da minha casa. Porque eu não vou arrumar a minha casa, eu não vou alimentar os meus filhos, eu não vou estudar a palavra, eu vou viver um ativismo que a gente fala. Eu vou viver atividade por atividade. E às vezes eu não vou nem fazer por gosto, eu vou fazer porque eu já tô lá mesmo, e vai fazendo, e você vai fazendo atividade por atividade na igreja de pastorais, sendo que nem oração você consegue partilhar, nem oração você consegue ter, nem estudo da palavra, porque você tá tão envolvido com várias atividades e várias reuniões, e quem participa de pastoral sabe, não estou falando que você não deve participar de pastoral, só estou dizendo que você não precisa ficar um dia inteiro na igreja. Pega uma pastoral, assuma ela e fique só com ela. Mas que essa pastoral, ela não te sugue o suficiente para você ficar com a sua família. Até porque, dentro desse ativismo, acaba se colocando... Isso a gente está falando dentro da família cristã até mesmo, né? Para aqueles que já participam da igreja, aqueles que já estão na pastoral. Mas acaba tirando, muitas vezes, o Senhor do centro, né? E coloca quem? Coloca a pastoral. E aí começa também aquilo que nós estávamos conversando ainda hoje, né? Uma competição, né? Dentro de pastoral começa aquela competição, né? Aquela corrida, né? Infelizmente. E aí você está 24 horas dentro da igreja, mas você não faz uma adoração. Você está na Santa Missa pensando na reunião, pensando no que você vai fazer na reunião que vai acontecer depois, de como você vai conduzir e tal. Então, acabou se tirando o Senhor do centro, né? E colocando ali no centro esse ativismo, né? Não se tem uma vida interior. Quando, na verdade, o que importa é, de fato, a vida interior. Você acaba evangelizando, eu falo a gente porque eu vivi isso, a gente viveu isso há muito tempo, tá? E a gente se coloca, não, estou evangelizando outras pessoas. E ainda a gente tem a cara de pau de falar assim, como várias vezes eu já ouvi, várias vezes já falei. Outros evangelizam a minha casa e eu evangelizo os outros. Não, você precisa evangelizar a sua casa, né? Estávamos comentando isso hoje com uma família maravilhosa que esteve aqui. Nós precisamos fazer, e os nossos filhos fazem imitação. Se a gente reza, os nossos filhos rezam. Mãe. Oi. Também, a pessoa pode. Ok. A pessoa também pode evangelizar fora de casa, dentro de casa e não evangelizar nada. Isso, é exatamente isso que a mamãe tá falando. Né? Então, assim, não adianta nada você ir lá, passa o dia inteiro na reunião, e aí você chega em casa, a casa está toda desarrumada, e aí você chega, não tem comida pronta, né? Aí fala, vai rezar, mas você fala pro seu marido, né? Ou o marido fala pra mulher, não sei, vai rezar. Ou você fala pros seus filhos ir rezar, sendo que dentro de casa não reza. Mas aí entra lá aquela fora frase você que a gente reza que pregava, não. né? O filho faz o que o pai faz, não o que o pai manda. Se o pai testemunha, né, os pais, eu digo, né, no sentido dos pais, né, se eles testemunham, se eles oram, se eles leem a Sagrada Escritura, se eles têm conhecimento. Porque assim, não tem como nós exigirmos dos filhos, né? Honra teu pai e tua mãe, se ele não sabe o que é isso. E talvez você não honra seu pai e sua mãe, né? Ou seja, os avós dos seus filhos, e eles falam assim, por que tá me falando para fazer algo que ela mesma não faz? Eu tava comentando, né, com a esposa que tava aqui, né, da outra família. Eu falei assim, eu percebo que quando eu fico muito tempo no celular, a Clara quer ficar muito tempo no celular. Porque é imitação. Então, o que eu estou me policiando? Eu estou menos tempo no celular. Tudo bem que muitas vezes eu estudo mesmo. Busco coisas, vejo vídeos, até para preparar essas...
porque não é só o catecismo que eu uso alguns vídeos. Mas se você se policiar, você não fica só estudando. A gente fica no Instagram, fica no Facebook, fica, enfim, rodando aí na internet coisas fúteis que não tem necessidade. E ontem, quando eu estava preparando, né, estava lendo de novo aqui o catecismo, lendo algumas partes que eu não tinha lido, foi quando a Clara falou assim, ô mãe, eu posso participar da live? Eu não tinha falado nada pra ela, né, se ela queria participar. Ela decidiu participar. Falei, bom, eu tô lendo o catecismo e você vê o compêndio, né, que é o catecismo mais reduzido, né, posso dizer assim, resumido. Falei, pode ver. E ela foi buscar um dos livros dela, isso que ela leu aqui, que tem tudo a ver, né, com o que nós estamos falando. Então, assim, se a gente quer ter filhos na fé, e aqui como diz, né, ó, é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Na igreja ela tem uma importância singular, como se vê no Novo Testamento. Será que a minha casa é uma igreja doméstica e eu vivo a fé, a esperança e a caridade? Será que ela é uma escola de oração para mim e principalmente para os meus filhos? É isso que a gente tem que se perguntar, porque se não é, ela deve ser. A gente tem que se policiar e no fundo, a gente falou tanto, né, nessas lives a questão do Espírito Santo, né, o Espírito Santo com o dom do conselho que vem nos aconselhar naquilo que devemos fazer. No fundo, a gente sabe aquilo que a gente está errando, né, na educação dos filhos, naquilo que nós somos. E no fundo a gente sabe. E se a gente sabe disso, no fundo, então a gente precisa se policiar. Porque se ela não é... O que foi? Não, pode falar. Se ela não é uma escola de fé, de esperança e caridade, ela precisa ser. Né? Se ela não é uma família cristã, ela precisa ser. Se na família não há oração, ela precisa existir. E aí vai depender de mim primeiro. Não adianta eu empurrar. Reza você, faz você. Por exemplo, o Wellington aqui, ele é a pessoa que ama ler. Sempre foi. Eu não gosto de ler. A Clara não gosta de ler. E o Wellington ficava, lê, vocês têm que ler, vocês têm que ler, vocês têm que ler. E eu nunca fui de ler, até porque eu tenho problema de concentração. Então eu leio e já até partilhei com a Andresa, né? Minha cunhada que tá aqui na live, no Instagram. Falei, Andresa, vontade, eu sou a mesma coisa. Por quê? Mas é porque a gente não lê sempre. Então, eu leio algo, aí eu falo, meu Deus, eu não entendi. Aí você lê de novo. E às vezes eu não tenho paciência de ficar lendo. Mas estou trabalhando isso em mim. Mas o que o Wellington fez? O Wellington parou de ficar falando, vocês têm que ler, vocês têm que ler, vocês têm que ler. Então, eu comecei a ler. Tem que começar. Começo a ler um pouco, né? Porque você quer radicalizar, você quer pegar um livro e ler de uma vez. Quem é dona de casa sabe, não dá pra você ter coisas para fazer. Então você lê um pouco, né? Você faz as suas outras atividades dentro de casa, né? E aí você vai trabalhando isso em você. Só que você parar, não, então não vou fazer, não consigo ler e não vou ler. Não, o Wellington começou e ele começou a partilhar algumas coisas comigo. Ele partilhava o livro que ele estava lendo, olha isso, e a gente começou. E depois que a gente começou a fazer as lives, então, eu falei, tem que se preparar, tem outro jeito. Então tem que ler e tem que estudar, né? Então, assim, se a sua casa não é uma casa de oração. O que a gente tem falado nas lives é que, assim, a gente não pode perder tempo, a gente não tem tempo a perder, né? Se ela não é uma família cristã, ela precisa ser. E ela só é uma família cristã se ela viver, né, aquilo que o Senhor nos pede, que é principalmente oração. Não adianta eu querer cobrar do meu filho que ele seja obediente, não adianta eu querer cobrar do meu filho a fé e tudo mais, sendo que eu não ensino isso. E no momento de oração, você consegue ensinar para os seus filhos, né? Como, por exemplo, meu filho não se comporta na missa. O melhor lugar para ele aprender que para Deus tem que ter todo o meu respeito e o meu silêncio é dentro de casa. Se a criança não participa, é porque dentro da sua casa ela não tem momento de oração. Então ela não sabe que existe um momento para ficar quieto, que, por exemplo, na Santa Missa, o Lucas, depois quando ele tinha uns 2 anos, né, a gente não deu mais brinquedos para ele para levar para missa. Olha, na missa não é lugar de brinquedo. É difícil no começo? É difícil, porque vai ficar inquieto. E aí a gente quer se concentrar, a gente não consegue se concentrar. Mas vida de pai e mãe é assim. Viu, Charles? Viu, Dani? Vida de pai e mãe é assim, né? Tá com o filho lá, claro que às vezes não vai ficar quieto. Tudo bem, não tem problema, né? Vai ficar assim e levanta, ou dorme como o Lucas, às vezes dorme na missa. Ok, não tem problema. Mas você vai educar e vai falar,
Na missa é lugar de prestar atenção. Mas não entende. Entende sim. Entende porque o Lucas com 2 anos entendia. Na igreja não é lugar de levar brinquedos, tá? Então, você até então era pequenininho, a mamãe deixava levar. Agora não é lugar de levar brinquedos. Outra coisa também que é a questão de levar coisas para comer. Só missas longas, tipo na Semana Santa, Sábado Santo, eu levava coisas para ele comer. Fora isso, ele comia antes do horário da missa, para justamente saber que o papai e a mamãe não comem na missa. Papai e mamãe não vai no banheiro no meio da missa. Claro que no desfraude é outros 500, né? Mas, ou seja, a gente vai ensinando, porque o filho entende o que você fala. Você acha que não, mas ele entende. Só que você tem que dar diretrizes para isso. Alguém quer me complementar alguma coisa? Eu e a Clara também quer, né? Mas vai lá, Clara. Pode ser primeiro. Mãe, importante lembrar também que o Lucas dizia que eu não levava brinquedo. Ele falou pra você, no domingo. Ai, mãe, não vou levar brinquedo não. A irmã não tá levando. Verdade, eu não lembrava Porque disso. você, o primeiro filho, né, nós educamos pelo testemunho, né, e orientações também. Os próximos filhos, eles vão ter essa orientação, eles vão ter o testemunho, mas eles vão olhar também para o comportamento dos irmãos. Por isso é que ele falou isso para você. E tanto que a gente vê na questão da louça, né? De você arruma o seu quarto, lava o seu quarto, sei lá, e ele fala, eu também quero ajudar. Então a Clara começa a fazer as coisas, ele também quer fazer. Opa, peraí, eu também quero ser útil, a minha irmã tá fazendo, então eu também vou fazer. Né? É outra coisa bem interessante, é bem o que você falou, por essa questão de imitação. Você quer Agora, falar eu quero encerrar essa questão que você está falando da família cristã. Você vai entrar Aham. em outro ponto, Vou. não é? Tá. É tão importante a questão da família que o próprio Senhor, ele quis vir por meio da família, que é algo natural, e ele quis vir para participar, né, para de fato realmente gozar da família e também nos ensinar como ser família. Né? E mais, é tão importante essa questão do 4º mandamento que aquele parágrafo que a Clara leu, deixa eu pegar aqui, aquele parágrafo que a Clara leu, aquele versículo, né? E Jesus lhe era submisso. Opa, peraí. Nós estamos aqui então lendo o Evangelho de São Lucas. Nós estamos aqui no capítulo 2. E nós estamos aqui do versículo 41 ao versículo 52. Aonde tem todo aquele Jesus entre os... todo aquele diálogo do Senhor. O Senhor de fato está aqui, morar. O Senhor interrogando os corações, né? E aí nós vemos aqui uma palavra, né, muito interessante, né? E desceu com eles e foi a Nazaré, e era-lhes submisso. Ou seja, né, é tão importante essa questão do honrar pai e mãe. Jesus, muitas pessoas dizem assim, pessoas aí de algumas entidades e tal, né? De pouca inteligência, como tem se dito por aí, que fala assim, não, mas Jesus não se importava com a família, porque ele falou que a mãe, o pai dele, os irmãos, eram aqueles que estavam com ele. Claro que ele entende o amor dele e o carinho dele para com esses, mas nós vemos aí no Evangelho de São Lucas, né, simplesmente nessa palavra submisso, ou seja, ele estava debaixo da missão de José e Maria, ele estava participando e Maria, sendo ele infinitamente maior que José e Maria, porque Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem, mas na sua humildade, né? Na sua não na questão da pobreza de espírito, mas ser pobre em espírito, né? Naquela questão da humildade, ele se coloca, ele mostrou para nós. Né? Essa questão do honrar pai e mãe, ele mostrou. O filho se põe debaixo da missão do pai e da mãe. E pronto, acabou. Assim como nós vimos que lá em Moisés pegou a sua esposa, né, e os seus filhos, né, e partiu para o Egito. Né? Então, a esposa, quando se está debaixo da missão, faz parte da missão, né? Ela participa da missão do esposo. E assim também os filhos. Então Jesus deixou isso muito claro para nós, né? E era-lhes submisso. Ele voltou com eles para Nazaré,
depois de todo aquele episódio da perca e do reencontro, e lhes era submisso, ou seja, participava da missão deles, estava debaixo da missão deles, né? Não abaixo, mas debaixo da missão, estava ali amparado pela missão de José e Maria. Então é tremendo essa questão do quarto mandamento, realmente é uma questão muito profunda, mas nós precisamos conhecer, de fato, nós precisamos conhecer para experimentar. Conhecer para experimentar, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém ama aquilo que não conhece. Por isso, nós estamos aqui, né, na graça do Senhor e pelo Espírito Santo, né, para tentar realmente puxar as rédeas. Puxar as rédeas. Não afrouxar não, mas pelo contrário, puxar, chamar mesmo. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então depois você não pode falar assim, eu não sabia, Senhor. Como não sabia? Você enterrou o talento porque você... Servo ingrato e infiel. Você enterrou o talento porque você quis. Você sabia que eu ia colher aonde eu não plantei. Você sabia que deveria ter colocado num banco para que rendesse frutos. Então preste muito bem atenção nisso. Preste muito sério essa questão da vivência do Evangelho. Não é brincadeira. Pode seguir, amor. Tá bom. A família e a sociedade. A família é a célula originária da vida social. É a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade da vida de relações dentro dela constitui os fundamentos da liberdade, da segurança, da fraternidade no conjunto social. A família é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar, olha só, muito importante isso aqui. A família é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. A vida em família é iniciação para a vida em sociedade. A família deve viver de maneira que seus membros aprendam a cuidar e responsabilizar-se pelos jovens e pelos velhos, pelos doentes ou deficientes e pelos pobres. São numerosas as famílias que em certos momentos não são capazes de proporcionar essa ajuda. Cabe então a outras pessoas, a outras famílias e subsidiariamente à sociedade prover as suas necessidades. A religião e sem mácula diante de Deus nosso Pai consiste nisso, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. A família deve ser ajudada e defendida pelas medidas sociais apropriadas. Quando as famílias não são capazes de desempenhar suas funções, as sociais têm o dever de ajudá-las e de apoiar a instituição familiar. De acordo com o princípio da subsidiariedade, as comunidades mais amplas cuidarão de não usurpar de seus poderes ou intervir na vida da família. A importância da família para a vida e o bem-estar da sociedade acarreta uma responsabilidade particular desta última no apoio e no fortalecimento do casamento e da família. Que o civil considere como dever grave reconhecer e proteger a verdadeira natureza do casamento e da família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade dos lares. Isso aqui é o que a gente não vê acontecer. Olha só. Que o poder civil considere como dever grave, ou seja, algo urgente que deve se fazer, reconhecer e proteger a verdadeira natureza do casamento e da família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade dos lares. A comunidade política tem o dever de honrar a família, de assisti-la e de garantir, sobretudo. Aí eu vou parar aqui porque eu vou comentar e a gente continua aqui. Primeiro, a gente tem ensinado os valores para os nossos filhos, né? Será que a gente tem falado para eles que precisam respeitar? Né? Na verdade, deveria ser algo intuitivo já, né? Respeitar os mais velhos, porque a gente não vê isso. Olha só o que o catecismo diz, né? A família deve viver de maneira que seus membros aprendam a cuidar
e responsabilizar-se pelos jovens e pelos velhos, pelos doentes ou deficientes e pelos pobres. Ou seja, a gente tem ensinado, né, a respeitar o vô, a avó, o tio. Tem dado uma coisinha bem simples. Uma coisinha bem simples. Entrou um idoso no ônibus, para ele. Entrou um estudante no ônibus, tem dado lugar para ela. Né? Um deficiente, tem auxiliado ele. É simples. Tem se ensinado esses valores, né, dentro da moral? Tem se ensinado isso? Até na igreja também. Às vezes você chega cedo, né? Vou chegar cedo porque eu quero conseguir um lugar bom. Aí você chega lá, você senta, a igreja cheia, aí daqui a pouco você olha pro lado, ou você vê idoso, pelo menos assim, que eu me lembre, é raro eu ver, porque geralmente o pessoal da acolhida, pelo menos a nossa paróquia já tá de olho, mas geralmente uma mãe com criança no colo, né? Uma gestante tá lá em pé. Aí você olha, eu cheguei aqui cedo. Porque tem que chegar cedo na missa. Concordo, tem que chegar cedo. Mas você não sabe a realidade do outro, criatura. Você vai ficar lá Já se pecou julgando. pela falta de caridade. Vai começar a missa e já tá lá, já resmungando. Levanta dali e dá o lugar. Aí, se você faz isso, automaticamente, os seus filhos vão fazer. Quantas vezes a Clara não precisou nem eu falar no ônibus, a Clara já tá levantando, já dando lugar. Mesmo que não seja reservado. Mas agora, ela já está se levantando para fazer. Sabe o que eu pensei agora? Agora, se a criança, né? Se a criança já vê, o pai só fica prostrado no sofá, coçando a barriga, né? A mãe, igualmente, só papeando no celular. Né? Ou na casa dos vizinhos. Aí, então, mas aí a criança só tem esse tipo de contra-testemunho, na verdade. De né? exemplos. Né? De exemplos, né? Ou maus exemplos. Né? E aí você vê aquele jovenzinho lá, entra, senta, vai dar o lugar. Não, eu tô cansado. Mas cansado do quê? Tão jovem já cansado? Então nós estamos aí deixando a nossa geração uma geração de pessoas fracas, de pessoas debilitadas, de pessoas incapazes. Por quê? Porque não se apresenta para eles de fato o que é honrar um pai, o que é honrar uma mãe. Realmente é estar disponível para fazer o bem. Quer continuar? Vou continuar porque quando fala aqui, né, dessa questão de... Eu vou ler aqui essa parte e a gente vai entrar, porque era justamente onde eu queria entrar. Ó, a comunidade política tem o dever de honrar a família, de assisti-la e de garantir, sobretudo, o direito de se constituir, de ter filhos e de educá-los de acordo com as suas próprias convicções morais. Toma, abortista! Ou seja, eu estou no terceiro filho, a sociedade, o governo não tem que me falar, olha, toma anticoncepcional, usa preservativo, porque chega, você já procurou demais. Não! A comunidade política tem o dever de honrar a família, de assisti-lo e de garantir, sobretudo, o direito de constituir, de ter filhos. Isso é um direito da família. Se a nossa família decidir viver assim, o governo, né, o poder público tem o dever de me garantir isso, esse direito meu. É o direito que a minha família quer viver. Né? E ponto final. Mãe, Fala, filha. sabe que muitas pessoas falam? Não vou ter mais filho porque tem muita maldade no mundo. Tem maldade porque não ensina direito, Mas é verdade, tem maldade por quê? Porque não se conhece, né? É aquela política de assim, deixa ele fazer o que ele quiser. Quando ele crescer, ele vai decidir o que ele vai ser. Né? Vai decidir se ele vai matar primeiro o pai ou se ele vai matar primeiro a mãe, né? Se ele vai espancar os avós, se ele vai sair por aí estrupando, ele vai decidir tudo isso depois. Né? Infelizmente, é o que acontece. Só que para nossa realidade, nós cristãos, não. Aqui não. Aqui é rosário neles para cima e para baixo. Com certeza. Por quê? Porque é assim que Cristo nos ensina. Cristo nos chama a isso. Né? Nós temos diretrizes, nós temos orientação para isso. Então, isso, Clara, são desculpas, são falácias, simplesmente falácias, né? De pessoas de fato mal intencionadas, que querem até mesmo desculpas para não ter mais filhos. Que tem, claro, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas coragem, se o mundo... O Senhor falou isso. No mundo vai ter aflição. Né? Nós vivemos sim num vale de lágrimas. Nós passamos por esse vale de lágrimas. Ora,
Essa pátria não é nossa. Para nós que somos cristãos, o mundo não é nosso amigo. O mundo é inimigo. O mundo não é bonzinho com os cristãos. O mundo não é bonzinho com a Igreja de Cristo, coisíssima nenhuma. De fato, ele quer acabar com a Igreja de Cristo. De fato, ele quer amordaçar, tampar os nossos ouvidos. Então, claro que, de fato, nós temos que nos pronunciar. Nós temos que nos pronunciar, nós temos que, sim, testemunhar a nossa fé, não é? A força dos maus é o silêncio dos bons. Então, pelo contrário, não é que vamos sair falando, não, é pelo contrário. Vamos colocar palavras que são preenchidas, palavras que são completas, palavras que de fato têm aí a força e a autoridade do testemunho. Vamos falar como Jesus falava, com propriedade de vida. Gente, a gente no Instagram, tô falando no Instagram, tá? Eu vou fazer o seguinte, faltam 2 minutos para encerrar, mas como a gente vai entrar num assunto muito legal aqui, não adianta eu falar e daqui a pouco vai ser a contagem regressiva. Vamos combinar? Mas isso é para quem tá no Instagram, tá? Quem tá no Face, fica aí no Face, por favor. No Instagram, a gente vai encerrar esse vídeo e vai entrar de novo, tá? A gente espera vocês. Vou encerrar e volto em seguida, tá? Nossa, tá chovendo? Compartilhar no GTV. Não mesmo. Ai, depois será que eu consigo editar? Sai todas as cenas que aparecem é tudo contra a Igreja Católica. Sim, porque a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. As rupturas, as divisões que surgiram ao longo da história, a gente ainda está na live lá, tá? Eu sei. As rupturas, as divisões que existem hoje são de fato para enfraquecer aí, a Igreja tá, de galera? Cristo. A protestante, a maçônica, de novo. várias outras também. Várias e outras denominações aí. Não se pode nem dizer que são igrejas, são Peraí, deixa eu ver se o pessoal vai entrar aqui de novo. No Facebook é bom isso, né? Que não precisa, não tem tempo. Mas no Instagram tem tempo. Mas você vê, a gente tem que correr agora, mano. Mãe. Dá um Aí tempo você pro pessoal é povo. entrar aqui. Gente, tá chovendo mesmo. Oi, Érica. E vamos continuar, rosário neles. Peraí, deixa eu dar e Thiago Como entrar. Deus Será era que eles vão Paulo entrar de Campo. novo? Fica bravo não, Will. Ele tá bravo não. Érica, isso é o normal dele. Você imagina ele bravo, tá? Imagina ele bravo. Vamos lá. Tem que ver rezando o rosário, começa a fazer careta, né? A Tatiana falou, nossa, você reza o rosário, você dobra a sobrancelha, você fica fazendo umas caretas. Não, calma, gente. Well, vamos lá, Well, porque tem Vamos. coisa pra falar muito aqui. Então, a gente tava falando, né? O direito de constituir, de ter filhos e de educá-los de acordo com suas próprias convicções morais e religiosas. Aqui eu quero falar de algo que... Deus te abençoe, Érica. Quero falar de algo aqui que hoje o poder público, principalmente, não aprovou. Mas isso é algo que a família decide viver, que é o homeschooling, educação domiciliar. Nós estamos vivendo isso com o Lucas, né? Por decisão nossa, decidimos, né? Ele frequentou a creche, mas depois decidimos que a creche não seria bom para ele. Por quê? Porque a creche não vai passar os valores que nós queremos passar. Dentro da nossa realidade. Dentro da claro nossa que realidade. cada família escolhe, tem o direito, né? Na verdade é um direito, ela tem o direito de escolher, né? De adaptar os seus filhos, né? Realmente com os valores, né? Isso não exclui a educação, a socialização, né? Não exclui nada disso, mas pelo contrário, né? Acrescenta, né? E muito, porque não está deixando, entre aspas, né? Como se diz por aí, a Deus dará, mas está dando a atenção e o suporte necessário para que a criança tenha a educação, o ensinamento, a conscientização, né? A socialização, né? Ela não fica
desamparado em nada, mas pelo contrário, nós acompanhamos de perto, né, não só a questão dos valores, mas também do conhecimento que está sendo aplicado para o nosso filho. Levar uma coisa no banheiro. Verdade. Ai, meu Deus. Vai lá. Então, ó, é um direito, é um dever, é um direito que eu tenho de querer educar o meu filho da forma, né, os meus filhos, da forma que eu achar necessário. Então, eu não posso querer que o governo, permitir que o governo coloque o bedelho nele e fale que eu devo educar dessa forma, que deve ser dessa forma. Assim como a Clara está na escola pública, né? E mesmo assim eu fico de olho, e tem muitas coisas que eu não concordo. E vou lá e falo, não, isso aqui não tá de acordo. Porque eu sou mãe e eu decido se está de acordo com a moral, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu prezo. Então, isso eu também fico de olho. E é nosso dever como pai ir lá na escola, checar o que os nossos filhos estão vendo na escola, checar o que eles estão estudando, porque muitas matérias não tem necessidade de, por exemplo, a Clara está na 6ª série. Não tem necessidade tem muitas coisas que não tem necessidade dela estudar agora. Mas que o professor fala, né? Então, eu tenho que ir lá, sim, falar, não, eu não quero que a minha filha veja isso. Né? E se os pais se calam, se omitem, eles vão ensinar aquilo que eles querem, e inclusive coisas que não é próprio para a idade deles. Então lá, ó, outra coisa que a comunidade, o governo precisa assegurar: a proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar, ou seja, permitir com que, faça com que essa questão da família, né, o vínculo familiar, não perder esse vínculo familiar a cada dia, que nem a gente estava falando. O que se fala mais? Existem vários tipos de família. Não existe vários tipos de família. Nós já falávamos sobre isso, né? Falamos sobre isso. Existe um único tipo de família, né? E quanto na escola também se fala nisso. Mas não, ele precisa, né? O poder público precisa deveria continuar com a estabilidade do vínculo conjugal e permitir com que tanto, né, o menino ou a menina reconheça que existe uma única instituição familiar, o homem e a mulher, que se formam uma família. A liberdade de professar a própria fé, de transmiti-la, de educar nela os filhos com os meios e instituições necessárias. Então, é aquilo que a gente falava, eu vou transmitir a fé, a minha fé para o meu filho. Amor, né? Fala. lembra que você me lembrou? Do quê? Do que você disse que o governo queria tirar os meios de comunicação, como estão falando, esqueci o que você falou, eles desistiram. Fala alto, como assim? Falou Não, sobre... depois eu falo, depois que eu lembrar eu falo. Tá bom. O direito à propriedade privada, à liberdade de empreendimento, ao trabalho, à moradia e à imigração. De acordo com as instituições dos países, o direito à assistência médica, assistência aos idosos, aos abonos familiares. Não preciso nem dizer disso, né? Que a gente não tem isso, mas deveríamos ter. A proteção da segurança, da saúde, sobretudo em relação aos perigos como drogas, pornografia e alcoolismo. A liberdade de formar associações com outras famílias e assim serem representadas junto às autoridades civis. Ou seja, o governo não tem o direito de meter o bedelho na nossa casa. Na nossa casa, quem manda somos nós. Não é o governo que tem que ditar que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, né? Tem pessoas que são marionetes na mão das pessoas, né? O governo fala isso, o governo falou isso, então vai fazer. Você, né? De pai e mãe. Se você acha que não deve ser ensinado isso, pois então não vai ser ensinado isso. Isso que o homeschooling traz, essa liberdade do homeschooling, ela não é crime no Brasil, né? Ela não é crime, acho que tem um estado que ela já tem uma liminar, mas ela não é crime, mas ela também não é aprovada ainda, né? Estamos nesse caminho de aprovação. Porém, o homeschooling dá essa liberdade de eu educar o meu filho da maneira, com os meus valores cristãos, né? Inclusive, porque educar o filho, gente, não é só ensino, não é só a questão de valores morais. Português, matemática, quando a gente ensina geografia, história, nós também estamos educando os nossos filhos. E dá para você educar, né, nas atividades, se você usar também as realidades que nós vivemos,
a realidade religiosa que nós vivemos, né? E falar sobre a vida dos santos, né? Você já ensina para ele os seus valores morais ali, os valores religiosos. Mas até mesmo falando assim, na questão da história da igreja, né? A questão da arte, a questão da música, a questão da filosofia, né? Da história em si, né? Nós vemos aí da geografia, da questão da astronomia, né? Nós vemos aí o papel a qual a igreja exerceu, né? Em favor da sociedade. Então é algo muito profundo para falar que a igreja é antiga, é retrógrada, para falar que a igreja não compreende, né, desses assuntos. Pelo contrário, né, pelo contrário, a igreja ela sustentou a sociedade. Se a gente pegar para estudar a história da igreja, então nós vemos isso que a igreja foi, né, a questão lá da queda do Império Romano, né, de tantos períodos. Não está aparecendo aqui não. Eu sei. De tantos períodos que... Não vira não. Pode deixar assim mesmo, não tem problema não. Porque aí pega muito bem você e a Clara, tá tudo certo. Então, assim, nós vemos que a participação da igreja na questão da sociedade, né, a igreja, ela sustentou ali as bases da sociedade. Foi a Santa Igreja. Então não se pode falar que não se tem o conhecimento necessário para falar dessas matérias que você mesmo colocou aqui. Até porque essa questão do homeschooling, segundo a liberdade dos pais, claro que ele pode ser de uma forma integral, pode ser de uma forma parcial, pode ser em conjunto com a escola em si. Claro que pode. Então, realmente eu quero, de novo, deixar claro, ninguém está se falando aqui de se abandonar o estudo, mas pelo contrário, né, dar realmente aí uma atenção ao estudo. Até entra a questão da importância da mulher em casa, como mãe, né, a primeira educadora realmente, né, a que transmite os valores, né, aquela que em parceria até mesmo com a professora, com a escola, a qual nós valorizamos muito essa questão do profissional em si, porque realmente é nessa questão de honrar pai e mãe, que o pai e a mãe, eles têm a obrigação, né, de auxiliar os filhos tanto na sua vocação religiosa, no seu estado de vida, como também na sua vocação profissional, para que de fato surjam aí profissionais realmente capacitados, realizados, né? Não simplesmente do dinheiro, não coloca o dinheiro no centro, é Deus no centro, né? Então ele vai ter o quê? Ele vai ter amor pela profissão. Claro que o retorno, a renda, claro que é válida, é onde a gente vê também a providência de Deus, né? Mas ele vai ter aí uma capacidade realmente livre, né? Uma capacidade na liberdade de realmente escolher a sua profissão. Até porque o que acontece hoje em dia? A gente coloca os filhos na escola e deixa. Parece uma válvula de escape, né? Tanto porque muitas famílias sofrem nessa quarentena porque, eu não aguento mais. Eu não aguento mais os filhos dentro de casa. É justamente isso. Eu não aguentar mais os filhos dentro de casa, gente. Isso é demais, isso é de matar, é de cortar o coração. Eu não suporto os meus filhos dentro de casa, né? Então, ou seja, os meus filhos são o quê? Então eu coloco na escola, até memes. Eu vi um meme uma vez no Facebook que eu falei, meu Deus. Claro que às vezes você ri e tal, mas é pra você pensar. O pai, a mãe, quando a quarentena acabar, aí a escola voltar normal. Aí aparece o pai e a mãe com o carro, aí deixa os filhos, aí assim que os filhos viram as costas, os pais ficam, tipo, vibrando. Por quê? Porque eles foram pra escola. Olha só a mentalidade desses pais. Mas às vezes na catequese também. Às vezes empurra o filho pra catequese. Não, é muito estranho as pessoas não te verem. É muito estranho as pessoas não te verem. Não, é porque assim, a família tá crescendo, aí a telinha vai ficando menor, né? Não, tem que pegar um tablet assim, enorme pra colocar agora aí. Vamos lá, fala. Da catequese, a mesma coisa da catequese. Mas a mesma coisa da catequese. Alguns pais empurram lá e tá tudo certo, fica lá. Né? Só que ele não conhece Jesus nem na casa dele, ele vai conhecer lá?
Então, assim, Não viver com a cidade. claro que essa quarentena para muita gente está sendo muito importante, para muitos pais, porque eles estão passando mais tempo com os filhos, estão entendendo até as dificuldades que os filhos têm dentro da escola, né? Como que o Elton falou, não somos contra a escola também, né? Mas a gente vê a importância dos pais estarem integrados com os professores. Não só colocar os filhos lá e deixa a professora se virar, né? E outros memes com as professoras também, né? As professoras, tipo, zoando os pais porque eles estão, tipo, se ferrando com os filhos em casa ensinando porque não tem paciência, né? Enfim, tem que ser um trabalho em conjunto, senão não flui a coisa, né? Senão não flui. Então, o fato de eu querer colocar meu filho na escola o dia inteiro, ou sei lá, meio período que seja, não sei a idade do seu filho, quanto tempo fica na escola, mas eu deixar ele lá e ponto, ufa, tô descansada. Mesmo a mãe que é dona de casa ou que trabalha, né? Ufa, estou descansada. Sabe que eu tô até refletindo aqui agora, nesse momento, até essa questão, né? Filhos que agridem professores, né? Crianças que agridem professores, agridem os próprios colegas, se agridem por meio até de tentativas de suicídios. Não seria isso um resultado da carência da vivência do quarto? Não tô bravo não, Érica. Mas não seria isso? A carência da vivência do quarto mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, né? E vem acompanhado da promessa de que lhe será ali concedido, né, a prosperidade dos dias, né? Uma longevidade, não é mesmo? Até colocando assim. Então, para se refletir. Não seria esse quadro, essa situação que nós estamos vivendo aí, crianças depressivas, crianças ali estressadas até mesmo, não seria um quadro justamente pela carência da ausência do quarto mandamento na vida delas? Até porque ela também não se sente querida. Nossa, minha mãe tá, né? Minha mãe e meu pai estão tão estressados dentro de casa porque eu estou em casa. A criança não se sente querida, ela não se sente amada. E a criança, ela precisa se sentir amada. O que ama, somente isso não traz para ela a segurança que ela é amada. Mas atenção, muitas vezes a Clara me pega, mãe, vamos brincar. E às vezes tem um monte de coisa para fazer. E ela sabe que às vezes eu falo, ai, a mãe tem isso, tem aquilo. Mas às vezes eu fico pensando assim, eu preciso me organizar. Isso não é com ela, isso é comigo. Eu preciso me organizar porque ela precisa da minha atenção. Então, nós pais é o alerta. E aí, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, tanto no Face quanto no Instagram. A gente tem um conteúdo ainda. Tá cansativo? Vocês querem que a gente faça outro dia ou a gente pode continuar? Responde aí. Eu vou falando no próximo tema aí. Tá bom, tá cansativo ou a gente continua outro dia? O que vocês acham aí? Porque a gente tem coisa pra falar. Tem tanta coisa assim ainda? Tem coisa ainda, né? Mas eu quero a resposta de vocês aí. Me respondem aí, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos deveres dos membros da família. Eu vou continuando aqui, vocês me mandem aí, ó. Peraí. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. É o fundamento da honra dos pais. O respeito dos filhos menores ou adultos pelo pai e pela mãe alimenta-se da afeição natural, nascida do vínculo que nos une e é exigido. O respeito pelos pais, piedade filial, é o produto do reconhecimento para com aqueles que, pelo dom da vida, por seu amor e por seu trabalho, puseram seus filhos no mundo e permitiram que crescerem em estatura, em sabedoria e em graça. Ok. Honra teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te que foste gerado por eles. O que lhes darás pelo que te deram? Eclesiásticos 7, de 27 a 28. O respeito filial se revela pela docilidade e pela obediência verdadeira. Meu filho, guarda os preceitos de teu pai, não rejeites a instrução de tua mãe. Quando caminhares, te guiarão, quando descansares, te guardarão, quando despertares, te falarão. Um filho sábio ama a correção do pai. O zombador não escuta a reprimenda. Então, ou seja, qual é o dever? O filho deve respeitar o seu pai e a sua mãe. Só que o que eu quero colocar aqui é que muitas vezes o pai,
em vez de dar uma correção ao seu filho, a live está maravilhosa, para mim continua. Tá bom, continuar então. Né? E aí eu já entro no próximo tema, que tem o dever dos filhos e o dever do pai. Daf está falando da questão do dever dos filhos, vai falar da questão dos filhos que já são adultos, né? Mas eu vou falar vou emendar a questão do dever dos pais, porque tem a ver aqui com a questão do dever dos filhos também, da questão de correção. Os pais hoje, eles têm muito medo de corrigir. Por quê? Porque a partir do momento que você corrige, você acaba não sendo... Então você acaba, aquela mãe carinhosa, amorosa, aquela minha amiga, a mãe é minha amiga. Não, mãe é mãe. Se você tiver que ser amiga, você vai ser depois. Primeiro você é mãe, depois você é amigo. Primeiro você é pai, depois você é amigo. Se vai ser amigo, porque a gente não nasceu para ser amigo de filho. Pai é pai, mãe é mãe. O pai não tem que tentar fazer o papel de mãe, para ser o legalzinho, para ser o bonzinho da história. Não, o pai é pai e ponto, acabou. Tem que puxar as rédeas. Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer toda a solicitação dos pais, que vise ao seu bem ou da família. Filhos, obedecem tudo aos vossos pais, por isso é agradável ao Senhor. Os filhos têm ainda de obedecer às prescrições razoáveis de seus educadores e de todos aqueles aos quais os pais os confiarão. Mas se o filho estiver convicto em consciência de que é moralmente mal obedecer a tal ordem, que não a siga. Então, se o filho vê, mas isso, gente, que está dizendo aqui, não é aquela coisa lá como o governo colocou a lei da palmada. Né? Gente, eu ouvi nessa época aí uma coisa absurda, né? Que a mãe ia bater no seu filho e o filho pegou, lembrei da minha avó falando, né? O filho pegou, a mãe ia bater e o filho pegou, então eu vou ligar na delegacia, ó. Liga, porque eu vou bater na sua frente e vou pedir pro policial te levar. Mas reza pra ele não te levar, porque se ele não te levar, você vai apanhar em dobro. Então, assim, quer dizer, aquilo que a gente estava falando dos poderes públicos não usurparem, né, o poder dele na minha casa mando eu, né? E se eu tiver que corrigir com palmada, eu vou corrigir com palmada. Porque não está se falando de um espancamento da criança. Pelo amor de Deus. Mas está se falando da correção realmente. Porque muitas vezes a pessoa não dá a palmada. Mas quando ela destrói a criança com as palavras, com palavras de maldição, com palavras malditas, com palavrões, né? Então, quando a criança também não é destruída por meio de palavras, nós não estamos falando aqui, não senhor e não senhora, nós não estamos falando aqui da agressão no sentido de um espancamento, mas se necessário uma palmada, vai levar uma palmada. Se for necessário, vai levar. Para a correção do seu filho. Então, assim, eu estava falando aqui, já até me perdi aqui. Então, os filhos devem ter ainda de obedecer às prescrições razoáveis de seus educadores. Então, enquanto estiver na sua casa, quem manda é você. Quem impõe as ordens são você. Tem horário para comer, tem horário para acordar, tem horário para dormir. Não quer, filhão? Cresceu, é jovem, não quer? Ó, pode ir embora. Qual é o problema hoje? O pai ou a mãe, ai, tadinho do meu filho, é jovem, tem direito a sair. E aí o filho quer fazer o que quer fazer. Eu não tô falando só da idade dos meus que são pequenos. Eu tô falando também dos filhos maiores, que acham que tem 18 anos, mas mora na casa do pai e da mãe e pode fazer o que quer. Não! Na sua casa manda você. Se tem horário para comer, tem horário para comer. Se tem horário para dormir, tem horário para dormir. E é você que tem que se impor. Porque se você não se impor, vai virar a casa da mãe Joana, como se diz. Né? Uma vez o Padre Ailton falou uma coisa muito interessante, né? Principalmente na questão de valores, por exemplo. O Padre Ailton falou assim, tem muito pai que é frouxo, que fala de valores, fala isso e aquilo, e permite com que seu filho adolescente durma no mesmo quarto, na sua casa com a namorada. Na sua casa manda você. O filho, primeiro, eu não tô nem falando da questão de castidade ainda, que já teria que ser algo moral dentro de casa. Mas o seu filho querer dormir no quarto da namorada, ou a sua filha querendo dormir no quarto da namorada,
do namorado na sua casa, e você permitir, mas é natural, é melhor, já ouvi esse absurdo, é melhor dormir aqui do que dormir fora no motel. Pelo amor de Deus, gente, na sua casa tem os seus valores. Não quer, filhão? Você quer viver a lavagem dos porcos? Então você vá para sua casa, vá se manter, vá ter suas coisas, vá se manter sozinho. Aqui quem manda sou eu, as regras são que seus filhos amem você. Você tem que vir com as rédeas curtas, como o Wellington falava. É essa, gente, é a nossa realidade. Na sua casa, manda você. Até para se criar homens e mulheres com caráter, né? De caráter formado realmente. E não bananas, né? Porque muitas vezes fica nessa de afrouxar as rédeas, e aí a menina não sabe o que é realmente um homem. E aí ela escolhe qualquer coisa aí fora, né? Não se pode dizer que é um homem. É qualquer coisa, qualquer carroça vazia ela escolhe aí fora e acha que tá bom. É até plano do maligno, né? Limitar a gente, como o Ferreiro me falava, nosso amigo Ferreiro, né, de Nossa Senhora, me falava, muitas vezes o demônio quer nos limitar para que a gente fique só naquele pouquinho ali, ó, naquela mentalidade pequena, né? Naquela falsa liberdade, na verdade, a escravidão. Então não, né? Tem que se criar ali homens e mulheres de valores, de opinião, realmente, que conheçam uma moral, que tenham uma moral, porque tiveram exemplo dentro da sua casa, né? Se é homem, que seja homem de verdade, de postura, né? Homem que vai à frente, que não tem medo. Se é mulher, que seja mulher verdadeiramente também, que tenha os pés no chão, né? Que não seja aí levada por qualquer mentalidade ou por qualquer pressão das amiguinhas ou dos amiguinhos. Ah, todo mundo faz também. Ah, experimenta também. Experimenta você a viver o que eu vivo, a castidade. Experimenta você viver o que eu vivo, a oração, a entrega, a leitura da palavra de Deus, momentos familiares de oração. Vem, experimenta você comigo. Mais alguma coisa, amor? Não, eu vou... Não. Vocês falam, só você vai vir na cabeça. Qualquer coisa você fala. Então, os deveres dos pais é justamente quando a gente falava da questão de educação, de catequizar, não esperar ir para a catequese. Ah, então meu filho vai para a catequese com 9, 10 anos, eu espero a catequese ensinar. Não, quando a gente falava da questão de oração, você já começa a falar de Deus, você já começa a falar dos mandamentos, a partir do momento que você está em casa em oração. Você já começa, então você não precisa esperar, né, ir para a catequese. Quando a criança já for para a catequese, ela já sabe as primeiras orações, que são as orações principais do cristão. Ave Maria, Pai Nosso, creio em Deus Pai, oração do Espírito Santo, do Santo Anjo do Senhor. Essas orações são as principais orações dos cristãos. E que os nossos filhos precisam aprender. Então, os deveres dos pais é assegurar os bens materiais, também os bens espirituais. Então, aquilo, né? Muitas vezes a gente está em casa, né? E o tempo vai passando, né? Ah, eu tenho muitas coisas para fazer, mas a gente precisa colocar como prioridade educar os nossos filhos. Educá-los na questão de matérias, de coisas, incentivá-los a estudar, sim, a ter uma profissão, mas também educá-los na fé. E isso gera tempo para nós. Nós precisamos gastar tempo com os filhos. É necessário. É um dos deveres dos pais. Você vai falar alguma coisa? Não, eu peguei o catecismo porque essa questão, né, de honrar o pai e mãe, também quero chegar numa questão espiritual. Né? Se você tem algum problema, alguma desavença, né, a questão da falta de perdão para com seu pai, para com a sua mãe, é um momento também para se perdoar. A questão até mesmo das autoridades, né? Dentro de uma hierarquia, dentro da sociedade que nós temos sobre nós. A questão do seu chefe, do seu gerente, né? Do seu patrão, né? Que seja. É uma autoridade, né? É uma autoridade. Quer sim, quer não, é uma autoridade. Então é necessário também você perdoar. Né? É necessário você também... Eu não estou
com certas coisas e tal. Eu não estou falando para você também se calar diante das injustiças, mas eu estou falando para que tudo que você faça, né, faça com o coração desprendido, né, de uma falta de perdão, de um rancor que vai prejudicar a sua alma, né? Muitas vezes hoje, até mesmo agora já aqueles que têm filhos maiores, né, que não tiveram uma oportunidade de conhecer o quarto mandamento da lei de Deus, quando os filhos mais jovens, para educá-los dessa forma, hoje eles têm uma dificuldade maior. Por quê? Porque os filhos já estão criados, crescidos, né, com uma mentalidade talvez formada ou deformada que seja, mas é necessário buscar trazer, né? O filho de fato perdoa, né, o pai e a mãe, honrando o pai e a mãe dessa forma. A mesma coisa, o pai e a mãe perdoando o filho, talvez por uma briga, talvez por uma discussão, talvez porque o pai e o filho se pegaram dentro de casa em pés. Isso acontece, é a realidade de hoje. Então é importante também o perdão, né? Vamos orar, né? Realmente colocar no Santíssimo Rosário, mas dobrar nosso joelho também, entregar para o Senhor, buscar viver agora esses valores, né? Cristãos sim, né? Porque somos de Cristo, então cristãos, né? Trazer o Senhor para dentro de casa é isso. É curar essas feridas, é sarar essas feridas, é fazer parte da família do Senhor. É fazer parte da casa, né, da misericórdia, da casa de Nazaré ali, né, com a Santíssima Virgem, com o glorioso José, com o menino Jesus. Então é importante, né? Foi se falado aqui também, mas de forma muito rápida até mesmo, essa questão das palavras malditas. Mas ainda assim, ensinar os teus filhos a ter palavras dóceis, né? Um por favor, um obrigado, nas coisas simples, né? Educação, bom dia, boa tarde, um good morning, né? Um bom giorno, né? São coisas assim que se deve ensinar para as nossas crianças, né? O filho falou palavrão, a criança falou palavrão em alguma coisa, repreende, fala para ela que não pode, que não deve, que não são palavras bonitas aquela que está falando, né? Compreende isso? Por quê? Porque vai gerando neles, vai cultivando neles a santidade. Vai cultivando neles essa santidade. Sim. Se você deixar seu filho, ele tá falando palavrão, você não consegue. Ele vai aprender sozinho. Ele vai aprender a parar de falar isso sozinho. Aí ele cresce, continua falando isso. Você vai tentar corrigir, aí você já criou ele assim. Fica mais difícil corrigir ele desse jeito. O filho te dá um tapa, isso, aquilo, ai que bonitinho. O filho fala um palavrão, olha que belezinha. Ele nem fala direito ainda, olha que lindo. Não, gente, para com isso. Para com isso. Você está jogando água no gremlin. Ele vai se multiplicar, ele vai se tornar feio. Quando ele está pequenininho, né, tem um filme gremlin. E os bichinhos são fofinhos, são lindinhos. Mas tem todo o histórico ali, se molhar eles, ou se eles comerem, talvez depois de um certo horário e tal, eles se multiplicam, né? E assim multiplicam as palavras feias, os gestos feios, e depois eles se deformam, se tornam monstrinhos. Nós não queremos que nossos filhos sejam gremlins. Nós queremos que os nossos filhos povoem os céus. Outra coisa também, porque o que a gente faz muitas vezes para se falar que nós somos pais bonzinhos? Aquilo que eu falava para vocês, né? A gente não quer, a gente precisa ter o respeito dos nossos filhos. A gente não precisa ter o amor deles. Pode doer isso que eu vou falar. E quando eu ouvi, doeu e me fez pensar. A gente precisa que eles nos respeitem. O amor é uma consequência daquilo que eu vou plantar neles. Mas eu preciso que eles me respeitem em primeiro de tudo, né? Então, assim, o pai que às vezes quer encher o filho de presente, quer colocar, aí tem uma TV na sala, uma TV no quarto dos pais e uma TV no quarto da criança. Aí fica, da sala fica ligada, aí fica algumas pessoas na sala, no quarto o filho fica o dia inteiro. Você não sabe o que seu filho está vendo? Você não vai saber porque você está no seu mundinho, na sua TV, no seu programa, e você está bem assim. Você não quer sair dali. E aí o seu filho fica no quarto, seu filho vai crescendo, né? Vai vendo programas, não só o que ele está vendo na TV, mas ele não convive com a família. Conviver
convivência com a família. Aquilo que a gente falava antes na questão de família cristã. Precisa haver convivência entre os membros da família. Porque às vezes eu nem sei o que o outro gosta de fazer, o que o outro gosta de comer, que cor que o outro mais gosta, eu não sei. Por quê? Porque eu não convivo com a minha família, né? Por que muitas famílias hoje, nessa quarentena, estão se pegando? Porque estão sendo obrigadas a estar em casa o maior tempo possível, que não era antes. E aí estão tendo conflitos. Por quê? Porque as divergências vão acontecendo, estão muito tempo dentro de casa. Então não se conhecem e acabam não se suportando. Olha, é feio isso, mas é verdade. Não se suportam, gente. Isso é uma coisa inadmissível. Aquilo que a gente estava falando da questão dos filhos. Não suportar ter meus filhos dentro de casa. Então isso é para mim repensar. E aí, que foi? Ia falar uma coisa? Não, vamos encaminhando, né, para a reta final. A gente vai encaminhando então já para a reta final. Para encerrar, né, a live e claro que assim já deixo até abro, né, essa questão, se quiserem deixar perguntas segundo a sã doutrina, a gente também vai estar aprofundando o tema, né, com vocês, né, também no particular que seja, né, porque o importante aqui de fato é trazer à luz, né, realmente conhecer, ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque, como foi dito, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, o papel dessas lives é justamente isso. Trazer o conhecimento, né, para que se possa amar. Amar. Né? E quando você falou essa questão do filho, né, de respeitar, né, o respeito ele já gera um amor. Né? Essa questão do respeito ele já gera um amor. Porque quando nós temos toda essa apresentação para o filho, toda essa estrutura, quando damos para os nossos filhos, né, de fato uma árvore um pé de laranja não vai dar limão, ele vai dar o quê? Laranja. Né? Um pé de banana não pode dar outra fruta senão banana. Né? Então, se você planta ali, né, cultiva no teu filho o amor, a fé, a moral, né, vai gerar o que no seu filho? Vai gerar isso. Vai gerar isso. Ele vai ter Deus como centro da vida dele. E se ele tem o Deus como centro da vida dele, logo ele vai te amar. Logo ele vai te respeitar e ele vai te amar. Porque é o que o Senhor nos ensina. Então, eu vou dar tem bastante coisa, mas a gente realmente está, como fala? Tentando. Não é nem pincelando, é porque tem muita coisa aqui que acaba repetindo, que é para reforçar. Mas o que deixa isso para nós? Que a gente precisa estudar o catecismo, né? Então, se você não tem o catecismo, tem o catecismo. E aí, aquilo que nós estamos falando, você pode muito bem depois ler e reforçar isso. Mas aqui fala uma coisa muito interessante que para nós pais, para muitos pais, pode muitas vezes ser frustrante. Por quê? A questão de vocação. Fala assim, né? A família e o reino. Eu vou ler uma parte para vocês, vocês vão entender. É muito, muito importante. Embora os vínculos familiares sejam importantes, não são absolutos. Da mesma forma que a criança cresce para sua maturidade e autonomia humanas e espirituais, assim também sua vocação singular que vem de Deus se consolida com mais clareza e força. Os pais respeitarão esse chamamento e favorecerão a resposta dos filhos em segui-lo. É preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é de seguir Jesus. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus, de viver conforme a sua maneira de viver. Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Os pais aceitarão e respeitarão com alegria e ação de graças o chamamento do Senhor a um dos seus filhos de segui-lo na virgindade pelo reino, a vida consagrada ou ministério sacerdotal. Então, aceitar qual a vocação do meu filho. Claro que eu estou falando aqui, né? Não sei se tem alguém, pelo menos da live aqui, pelo que eu estou vendo, não tem ninguém que tem um filho grande, adulto ainda. Mas a gente tem que se preparar.
Às vezes, o que eu quero pro meu filho? Eu queria que meu filho casasse, porque eu quero ter neto, né? Eu quero que meu filho siga a vocação matrimonial. Eu quero que meu filho seja padre. A gente não pode colocar a esperança, né, de uma vocação nos nossos filhos. Pelo contrário, nós temos que apresentar as vocações e aí esperar o chamado do Senhor. Né? Abrir, deixar com que a porta do coração dos nossos filhos esteja aberta para as vocações. Mas eu não posso impor uma vocação. Porque às vezes até no meu falar, ai, queria tanto que você casasse. E muitas vezes aquilo que eu falo fica no coração do meu filho. Mas às vezes a pessoa ela se sente chamada, o seu filho sente chamado, né, algo forte, um chamado forte para tal vocação, mas na cabeça dele, pelo que você falou, ele acha que pode te magoar se ele não seguir. Porque às vezes na cabeça dele também pode pensar assim, eu não vou honrar ele se eu não seguir aquilo que ele me falou. Então as palavras que nós falamos para os nossos filhos, ela tem poder. Tanto na questão de pragas que nós já falamos, né, na questão de rogar praga ou não, mas não deixe com que aquilo que você fale seja uma ordem para o seu filho. Apresente as vocações e deixa com que o Senhor conduza, né? Não sei, a gente às vezes fala assim, conversa entre eu e o Wellington, né? A gente nunca chegou a falar para Clara, né, sobre isso, sobre a questão dela. Embora a gente tenha uma noção do que possa ser, mas tá nova e muita coisa pode mudar. Mas qual o papel do pai nessa questão espiritual, o pai e da mãe, é apresentar as vocações e deixar com que o Senhor, né, com que a porta do coração dela esteja aberta para o Espírito Santo agir e assim ela escutar a voz do Espírito Santo para assumir a vocação, aquela vocação que o Senhor der a ela. Amém. Amém? Amém. Aqui vai estar falando, eu vou só ler na parte do resumo, vai estar falando dos deveres das autoridades civis, dos deveres dos cidadãos, que isso tudo aquilo, né? De qual o nosso dever de cidadão. Né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos também. Que precisa respeitar os mais velhos, que precisa respeitar as leis civis. Então, apresentar as leis civis para os nossos filhos também. Né? Não esperar só na escola ensinar, como eu já falei, a gente fica esperando só pelos outros. Não, vamos fazer a nossa parte de apresentar também, né? Quando a gente apresenta as cores do semáforo para os nossos filhos, olha, por que a gente tem que para passar no semáforo, né? Esperar, então a gente apresentar para os nossos filhos essas leis também, né? Para resumir, nessa questão de leis, né? No que está falando aqui, nessa questão dos deveres dos filhos e também dos pais, mas na questão dos filhos. É dever dos cidadãos trabalhar com os poderes civis para a edificação da sociedade num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O cidadão está obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando contrárias às exigências da ordem moral. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso aqui é muito importante. Eu preciso obedecer às leis civis. Sim, eu preciso obedecer. Isso é um dever cidadão. Só que se essa lei é contrária à minha lei moral, eu não vou obedecer. Por exemplo, o aborto. Isso moralmente para mim, eu não aceito. E eu sou contrária. Porque para mim isso é moral. O aborto, para mim, é algo imoral. Então, eu já não vou aceitar. Eu já não vou seguir. Mas, então, assim como, primeiro, eu preciso obedecer a Deus, depois aos homens. Então, ensinar aos nossos filhos isso. Eu preciso obedecer às leis civis, eu preciso ser um cidadão de bem, respeitar todas as leis. Porém, eu obedeço a Deus e depois aos homens. E... é isso? É isso. Tá falando da questão da autoridade pública, mas a gente já falou que deve assegurar e deve respeitar os direitos fundamentais, né, da pessoa humana, da família. E é isso, acho que é só isso mesmo. Então eu queria que a Clara, ela encerrasse essa live. Eu queria encher o coração, já pulou aqui, hein? Não, mas ela já Calma. tem o quê? Ela já tem algo aqui já. Mas eu queria que a Clara encerrasse essa live falando sobre o tripé que nós ensinamos para ela desde a primeira infância. Você lembra, Maria Clara? Lembro. Que pressão. Eu falei pra ele na live. Então diga. Adorar a Deus, pai e mãe. Esse é o quê? Nosso tripé da fé.
Então ali alto para eles ouvirem. Nosso tripé da fé. Aparece aí também, tá? Se você não aparecer. Tô aqui, gente. Pronto. Eu vou deixar duas perguntinhas. Fala mais alto. Vou deixar duas perguntinhas. Você honra teu pai e tua mãe? E se você tem respeito com os mais velhos? Muito bem. Louvado seja Deus. Só uma coisa que eu não falei, agora que eu me lembrei, né? Que mesmo a gente mais velho, no caso, nós somos casados, né? Mas ele tem os pais dele e eu tenho os meus pais. Nós também temos o dever, né? De honrar o nosso pai e a nossa mãe e ajudá-los, tanto materialmente quanto espiritualmente. Não é porque somos casados que vamos esquecer os nossos pais. Pelo contrário, nós temos que suprir as necessidades que eles precisam, tá? Até eles morrerem, né? Esse é o nosso dever. Até eles morrerem, nós precisamos, né, cumprir com a nossa obrigação de filhos. Amém, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência. Quase 2 horas de live. Por terem reservado este momento aí pra gente estar orando e partilhando junto, tá bom? Deus abençoe vocês, a família de vocês, né? Que vocês aí tenham de fato momentos de oração com a família de vocês, momentos de perdão, como diz Santo Agostinho, né? Para se começar a orar, é importante o perdão. Então comece perdoando. Perdoando as discussões. Vai acontecer. Ninguém está falando que vai ser um mar de rosas. Vai ter os espinhos, sim. Vai ter algumas discussões, alguns atritos, algumas divergências de opinião. Mas, de fato, quando Cristo é o centro, ele é a unidade. E ele vai unir a família, né? Então, realmente, eu suplico a Deus que vocês vivam a oração, né? Principalmente por meio do perdão, se perdoando sempre, pedindo desculpa, os pais não tendo vergonha de pedir desculpa para os filhos também por alguma situação, né? O importante é realmente sermos selados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Sim, eu quero falar uma coisinha. Quando eu e minha mãe, às vezes a gente briga, a gente fala algumas coisas, eu não consigo ficar muito tempo sem pedir desculpa pra ela. Mas ela fala, não quero ver sua cara. Mas eu fico insistindo. Ai, mãe, me desculpa, mãe, me desculpa. Aí, às vezes, ou ela mesma vai até mim, a gente se abraça e conversa, porque a gente errou e pede desculpa uma pra outra. Louvado seja Deus. Perdão nos liberta. O perdão nos isso aí. liberta, é isso E mesmo. pra mim foi muito difícil essa questão de querer pedir perdão. Né? Eu achava que pai e mãe, né? Se eu pedir perdão pra minha filha, nossa, eu vou mostrar minha fraqueza. Vou Eu perder a achava moral. isso. Eu achava isso. Mas depois eu fui aprendendo que não. Porque pai e mãe erra, né? E a gente tem que saber reconhecer que a gente erra, né? Então eu já vivi esses momentos com a Clara, com o Lucas também já vivi. E é muito importante a gente viver isso, esses momentos de pedir, às vezes a gente se excede, a gente grita e não deveria gritar, né? Se exalta, seja por N motivos, né? Do que tem na nossa cabeça. Mas o outro, ele não precisa, como fala, ser válvula de escape pra mim, né? Não é porque ele está na minha casa que porque você me ama, você tem que aguentar. Não, é porque eu amo, porque eu amo que eu preciso amá-lo cada vez mais e perdoar cada vez mais os seus erros. E se eu tiver que reconhecer 1000 vezes, eu preciso reconhecer 1000 vezes. Amém, gente, né? Louvado seja Deus, que José e Maria de Nazaré, né, possam aí rogar por nós, para que de fato nós sejamos aí sempre cristãos. Contamos com a oração de vocês e vamos colocar todos nas nossas orações também, tá? Compartilhem, divulguem a live se for de benefício para a alma de vocês, para que mais pessoas possam aí conhecer, né, as leis de Cristo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Muitos criticam a igreja, mas poucos conhecem a igreja. Eles criticam porque não conhecem verdadeiramente. Assim também a questão... O que foi? Te amo. Assim também... Tô romântica, semana que vem a gente completa... Eu tô te olhando, admirando você. Tá bom. Assim também... Ih, ficou desconcertado. A questão dos sacramentos e dos mandamentos da lei de Cristo, né? Não se pode amar se não se conhece, tá bom? Ai, padre! Deus abençoe. Padre, semana que vem, hein? Nosso aniversário de casamento, terça-feira. Obrigada, Daiane.
Dai, obrigada. Tiago, obrigada. Padre, sua bênção. Saudade. Pessoal do Facebook, obrigada pela presença. E a gente vai divulgar depois. Não lembro. Eu não sei quando que a gente vai ser o próximo. A gente nunca sabe. Pelos horários doidos de trabalho do Elton, a gente nunca sabe ao certo, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigada por tudo, por todo esse tempo, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.